Zé Rainha, minha solidariedade, como minha solidariedade e razão de eu estar nesse parlamento aqui é justamente para lutar para que tenha justiça social. E uma das questões prementes, necessárias, na base, para a gente ter justiça social no país, passa pela reforma agrária, por uma questão de soberania nacional, produção de alimentos. Também, evidentemente, como me conhece, e é esse orgulho que eu tenho dos movimentos da luta pela terra, dos assentados, dos quilombolas, dos indígenas, porque eles também trazem dentro do seu ethos a luta pelo meio ambiente, pelo cuidado da natureza, porque eles sabem produzir vida no solo, produzir alimento para a vida e não para a morte. Muito obrigado por trazer aqui para a CPI, porque a CPI não teve, a direção da CPI não teve a ousadia de trazer os mapas oficiais do Pontal do Paranapanema para mostrar para todo mundo que acompanha esta CPI que nós estamos falando de uma região que tem muita terra pública devoluta e que muita gente foi lá e grilou e roubou aquela terra. E que a configuração do Pontal do Paranapanema começa a mudar para melhor a partir da década de 1990, quando os movimentos populares da luta pela terra, em especial o MST, começou a mudar a cara daquela região. Como você mesmo disse aqui, e muitos aqui podem constatar, e todos que podem acompanhar, podem buscar os indicadores no IBGE de crescimento econômico naquela região e de qualidade de vida. Aliás, eu quero até usar aqui, pena que o relator não está aqui, o relator fala, né, por indicadores de PIB, quando você tem num município um grileiro de terra, tá? Numa grande propriedade. Aí você faz uma conta de PIB, de distribuição de PIB, pode dar alta. Quando aquela terra era alocada para a reforma agrária, para 200 famílias, no mínimo 400 CPF, você faz de novo a conta, evidentemente que a média baixa, porque quem luta pela terra são os mais pobres. Aliás, os mais pobres são muito solidários quando se organizam na luta nos movimentos sociais. Eles contribuem com o pouco que têm para poder fazer a luta social, que é um direito garantido na própria Constituição, e eu já pedi ontem para que os parlamentares leiam a Constituição e leiam também a decisão do TJD, que diz que lutar pela terra é um direito garantido na Constituição no Estado democrático. Diferente dos leilões de gado, que muitos daqui apoiam, os grileiros de terra, leilões de gado que são organizados para contratar jagunço para matar aqueles que lutam pelo meio ambiente, que lutam pela reforma agrária. É diferente, leilão de gado de rico. Outra coisa, a solidariedade entre os mais pobres. Talvez o relator aqui não entenda, mas ficou muito mais claro ontem, e o deputado Valmir Assunção acabou de esclarecer. Quem define quem vai ter um lote são os órgãos públicos, o INCRA no âmbito federal e no estado de São Paulo, o ITESP. Aí as pessoas falam assim, mas tem um relatório que foi feito de forma, né, para também criminalizar os movimentos, lá pelo Tribunal de Contas da União, dizendo que teve alterações. Evidente, nós estamos falando de gente, das pessoas que de repente estão lá para ser assentada, pode morrer alguém, a pessoa pode desistir, pode ir para outro lugar. Talvez o relator não entenda que trabalhar com gente não é trabalhar com toras. Toras é outra coisa. Gente pode mudar a configuração da lista final, que é coordenada e definida pelos órgãos públicos. Também é importante salientar o seguinte, até agora esta CPI não produziu nada de concreto, como era previsto desde o início dela. Serviu por um palco para querer atacar, criminalizar os movimentos populares da luta pela reforma agrária, que são constitucionais, que são justos, é do sistema democrático, nós vamos continuar defendendo aqui. Serviu para aqueles que perderam as eleições, querer atacar justamente o presidente Lula, porque no programa de governo eleito nas últimas eleições do presidente Lula, está lá a retomada da reforma agrária, demarcação de terra indígena, território quilombola, apoio à agricultura familiar. O que vocês querem é tentar intimidar o presidente Lula para não executar o programa de governo que foi eleito pelo povo brasileiro.
E essa CPI, portanto, até agora não cumpriu nenhum papel, nenhuma importância. Só está gastando o dinheiro do povo brasileiro